pessoal! Olá, quinto ano! Vamos começar mais uma semana de aula, tá certo? E bem, nessa segunda-feira linda, para começar a nossa semana de atividades, tá certo? Hoje vamos fazer o estudo na nossa matéria de português, tá bom? E a nossa aula de hoje, ela será dividida em dois momentos, tá bom? Primeiro momento, faremos uma interpretação de texto. E no segundo, trabalharemos, um outro conteúdo, uma continuação do estudo da semana passada. Então, para começar esse dia de aula, peço que abra o livro de vocês na página 64. Sim, lá no finalzinho da 64, tem uma questãozinha, do texto 2, que tem a seguinte pergunta, que já começa, a nossa atividade com uma questão. Você tem irmãos? Se sim, são mais velhos ou mais novos? Como é sua relação com eles? Compartilhe com o professor e os colegas algumas de suas experiências. Então, essa pergunta é uma pergunta pessoal. Então, vocês vão fazer a escrita no caderno de vocês, contando se vocês têm irmãos, se vocês são mais velhos ou mais novos que ele, e como é a experiência de vida de vocês. E vocês devem estar curiosos, Porque o nosso texto, o nosso estudo de hoje começou com essa pergunta. Bem, porque o nosso texto, lá na nossa página 65, que tem o título de Um Certo Pé de Laranja Lima, fala, sobre esse contato, esse convívio, essa amizade de alguns irmãos, Não vou dizer quantos, mas para começar a nossa aula hoje, então vocês vão responder essa primeira questão, vão parar o nosso vídeo e vão fazer a leitura do texto, tá certo? Após essa leitura que vocês fizeram do texto, vou explicar as questões, vou fazer a leitura das questões, tá certo? Com vocês, então vocês precisam ter feito a leitura do texto para entender as questões e depois, no final da nossa aula, vocês respondem, tá bom? Porque tem o nosso segundo momento que é um estudo novo, tá bom? Parou o vídeo, fez a leitura? Então vamos que eu vou explicar as questões agora, tá certo? Bem, conhecendo o texto. Qual é o nome do narrador da história? O que ele fazia aos domingos? Então você vai ler, após a leitura do texto, que eu espero que todos tenham feito, vocês vão falar quem é que está narrando a nossa história, Lembrem, existem duas formas de narrar. Uma é na primeira pessoa, que quando sou eu contando a minha história. E existe, a narrativa na terceira pessoa, que é quando uma outra pessoa está contando uma história. Quando eu estou contando a história de uma outra pessoa, ou estou lendo uma história contada por alguém que não é dela, tá certo? E então, nesse caso, vocês vão dizer quem é que está narrando, tá? E o que é que essa pessoa ela faz aos domingos, tá bom? Bem, nossa segunda questão. Na família descrita no texto, quem tomava conta dos filhos? Então, vocês vão identificar no texto falando quem é que tomava conta dos filhos, tá certo? Bem, terceira questão. De qual irmão o narrador tomava conta? Então, vocês vão dizer quem era esse irmão. Quarta questão, que está lá na página 66. Escreva V se a frase for verdadeira ou F se a frase for falsa. Então, vocês vão identificar se são verdadeiras ou falsas essas 5 frasezinhas, tá certo? Quinta e última questão desse nosso estudo do texto. O que o narrador diz com a frase "E eu que já ia ganhar o mundo na rua"? O que é que essa frase quer dizer? Tá? Após o nosso estudo do texto, tem o Aprendendo um Pouco Mais, que vocês vão fazer, a utilização da letra G ou J nessas palavras, Vocês vão indicar. Palavra jovem, se escreve com G ou com J. Sujeito, escreve com G ou com J. Então, vocês vão fazer essa identificação. E a segunda questão, vocês vão completar no quadro com masculino ou feminino, tá certo? Então, tem lá o feminino de uma palavra, vocês vão completar com o seu masculino. O masculino de uma palavra, vocês vão completar com o seu feminino, tá bom? E vamos para o nosso estudo de hoje, que é falando sobre gênero do substantivo, Estudamos sobre o gênero das palavras, que ela tem o seu gênero feminino e o masculino. E existem substantivos, que são aqueles nossos artigos, que dão o gênero a uma palavra, tá certo? E quais são eles? As vogais A e O, tá certo? Bem, existem palavras que não têm um gênero
identificado, como mostra no nosso livro. Jovem. Jovem pode ser uma pessoa no sexo feminino e uma pessoa no sexo masculino. O que vai identificar de qual sexo estamos falando é essa palavra, essa letra, essa vogal. A jovem, estamos falando de uma mulher. O jovem, estamos falando de um homem, tá certo? Então existe esse gênero, né, do substantivo que identifica, nos ajuda a identificar, né, se é uma palavra feminina ou masculina. Tem aí também, né, mostrando um exemplo do o dentista e a dentista. Existem muitas palavras que é necessário colocar esse substantivo para identificar o seu gênero, tá certo? Então diz aí, é comum de dois são substantivos que têm só uma forma para o masculino e para o feminino. É o artigo que indica o seu gênero. A palavra é a mesma, mas o artigo ele pode ser o ou a e assim identificar qual é o gênero da palavra falada. Né? Quando eu falo só a palavra jovem, eu não identifico que tipo de jovem é esse. Se é uma moça, se é um rapaz, né? Sexo feminino ou do sexo masculino. Então, esses artigos nos ajudam a identificar, né, que gênero estamos tratando. Para o nosso estudo sobre artigo, vocês podem voltar lá na página 61, que fala bem quais são esses tipos de artigos, tá certo? E aí temos, né, esse nosso estudo sobre o gênero do substantivo, que são palavras que não têm esse tipo de gênero e que utilizamos os nossos artigos para identificar qual o gênero que estamos falando, que estamos escrevendo. Mas também existem palavras que são diferentes, que são de gêneros diferentes, mas o artigo não muda, tá certo? Bem, temos aí o exemplo do o jacaré macho ou jacaré fêmea. A palavra jacaré, o seu artigo ele não muda. Não importa se ele é um jacaré macho ou um jacaré fêmea, porque a palavra ela não muda, como já estudamos, né, sobre o gênero feminino e o masculino, que as palavras elas mudam a partir do gênero de cada um. Então, nesse exemplo, a palavra ela não muda e o seu artigo também não. O que muda é a palavra que identifica o seu gênero. Tá certo? Temos também um exemplo de a baleia. A baleia macho e a baleia fêmea. A palavra baleia também ela não muda quando falamos do gênero e nem o seu artigo, mas identificamos por fêmea ou macho e isso que dá o sentido do gênero, nos mostra, nos identifica qual gênero estamos falando, tá certo, pessoal? Então, o nosso estudo é bem simples, é uma continuação dos gêneros substantivos que estudamos na aula da semana passada, na quinta-feira, que estudamos sobre os gêneros das palavras, feminino e masculino. E hoje estamos estudando um pouco mais sobre esses gêneros, só que com a utilização do nosso artigo, tá bom? Bem, e para concluir o nosso estudo de hoje, vocês vão fazer a atividade da página 67, tá certo? Essas duas partes aqui. Esse texto narrativo não é para fazer agora, para uma próxima aula. E aqui também tem uma tabelinha nos mostrando outros tipos de palavras, né, que não mudam o seu gênero. O seu artigo é fixo também, tá certo? Então é sempre importante aquela leitura dos nossos conteúdos, como a leitura dos textos, tá certo? Para que vocês compreendam um pouco mais sobre o conteúdo. Tanto antes da explicação e tanto depois da explicação, que é para as ideias de vocês sobre o assunto que estão refrescadas após a explicação. Quando vocês leem o texto, leem o que está sendo falado sobre o assunto, vocês entendem mais ainda sobre esses conteúdos, tá certo? E às vezes também falar sobre o conteúdo. Mamãe, olha, eu estudei sobre o gênero substantivo. O gênero é identificado assim. Se você colocar o artigo, ele muda o gênero da palavra. Falar sobre um assunto também nos ajuda a compreender, tá certo? Então essa é a nossa aula. Essas foram algumas diquinhas para que vocês melhorem o estudo de vocês e a compreensão dos assuntos e também, né, cobrar a foto das atividades concluídas, tá certo? Para que eu possa acompanhar e ajudar nas dúvidas que forem surgindo,
porque identifiquei na nossa atividade avaliativa que vocês ainda estavam com dúvidas nesses assuntos. Então, além desse estudo, além da revisão, de fazer a atividade, é sempre importante me mandar as fotos, porque assim eu ajudo vocês a entenderem mais ainda sobre os nossos conteúdos, tá certo? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês aproveitem e entendam o máximo desse conteúdo, tá? E qualquer dúvida, podem me procurar, tá bom? Um cheiro e bons estudos, pessoal! Tchau!